Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Por gentileza. Não feche a Bíblia. Aqui nessa igreja nós temos o hábito de fechar a Bíblia somente quando o culto acaba, na bênção sacerdotal ou na bênção apostólica. Fique aí, nós vamos dar uma andada na Bíblia. Queridos, eu tenho ouvido algo de Deus já há algum tempo. Ministramos algumas semanas, tanto nos domingos quanto nas quartas-feiras, sobre organização, sobre reorganização. Porque, amados, a única certeza que nós temos como igreja de Jesus é que Ele virá. Nós cantamos aqui hoje, Jesus vai voltar. Vai voltar não, Ele já está voltando. Eu creio que Ele já está voltando. E nós precisamos nos organizar, tanto emocionalmente, como fisicamente, como materialmente, como espiritualmente, principalmente como espiritualmente. Então, durante algum tempo, eu vim trazendo, durante a semana e aos finais de semana, mensagens voltadas a esse tema. E ontem, eu estava querendo ouvir Deus e falei, Senhor, o que o Senhor deseja daqui para frente falar com a tua igreja? O que o Senhor precisa e deseja falar com a tua igreja? Porque eu não quero falar nada do meu coração, não quero falar nada da minha mente. Mensagens, queridos, é o que eu mais tenho dentro do meu equipamento aqui. Eu já prego desde 2003, e desde 2003 eu tenho todas as mensagens estão aqui. Desde 2003, mesmo que naquela época não existia, eu pregava com agenda, pregava com folha, mas eu sempre guardei esses documentos no meu computador e a tecnologia é uma benção, E hoje está tudo aqui. Então é só abrir, e eu tenho já, não conto, mas já passei de mais de 1000 mensagens esboçadas, quase já 1500 nesses quase 17 anos de ministério, fora as mensagens que não foram esboçadas, que o Espírito Santo vai nos dando no decorrer dos dias e dos cultos. Mas eu não gosto de fazer isso, de pegar mensagens antigas e trazer, apesar que não é pecado, não é errado, mas eu gosto sempre de receber algo novo de Deus. Eu gosto sempre de buscar um pãozinho fresco no forno de Jesus. E ontem eu estava orando e meditando, e fui para a casa da sogra ontem. E casa da sogra não tem muito o que se fazer, irmão? Então eu sentei no sofá e falei, Jesus, fala comigo pelo menos, porque não tem muito o que fazer aqui. Então pelo menos o Senhor fala comigo. Rodei Netflix, não achei nada no Netflix. O sogro foi dormir, a sogra na cozinha, E falei, Jesus, então fala comigo aqui, estou aqui, eu, o Senhor e eu, vamos lá. E Deus começou a ministrar em meu coração. E a partir de hoje, nos próximos 4 domingos para frente, até 1º de setembro, eu quero ministrar sobre um tema, o infinito amor de Deus. Somente esse tema, durante esses próximos domingos, eu estarei ministrando tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Hoje, eu já comecei pela introdução, hoje eu vou ministrar somente a introdução. Ontem, nessa conversa com Jesus ali na casa da sogra, acho que eu vou mais para a casa da sogra, ouvir mais Jesus, Lá pelo menos eu sinto que a casa da sogra é bênção, irmão. Jesus está lá também. Pelo menos ontem ele estava lá. Então você que não gosta de ir na casa da sogra, vai, Jesus vai lá também. Mas convida, porque acho que sem ser convidado ele não vai. Então ele teve misericórdia da minha vida. E aí eu comecei a escrever, eu estava com o celular, peguei o bloco de notas e o celular é linkado ao iPad, comecei a escrever. E tudo que sai lá, quando você chega em casa, ele já emparelha e é tudo maravilhoso, Já está tudo aqui já. Eu comecei a escrever e apenas li um texto. Deus falou assim, você vai ministrar esse tema, o infinito amor do Pai, em cima do texto de João, capítulo 3, versículo 16. Falei, Jesus, mas é um texto tão curto, é um texto tão pequeno, como é que eu vou tirar tanta coisa desse texto? Eu falei, Senhor, eu preciso pelo menos apenas 3 tópicos, porque quem estuda teologia gosta de mexer com esse negócio de tópico. Só 3 tópicos tá bom. Ele falou, tá bom. Senta e começa a escrever. E, amados, deu mais de 22 tópicos quando eu comecei a escrever.
Falei, Jesus, mas a teologia proíbe um negócio desse. Ó, a mente racional. A teologia nos ensina, quando a gente prepara, começa a aprender a homilética, a preparar sermão, a teologia nos ensina apenas, no máximo, 5 tópicos. Aí eu fui um pouquinho exagerado, porque a teologia é no máximo 3, irmão. No máximo 5, Jesus, ele fala assim, mas quem falou que eu vivo pela teologia? Eu vivo pela minha palavra. E quem disse que você vive pela teologia? Você vive pela minha palavra. Então, cala agora e começa a escrever. E eu obedeci e comecei a escrever. E foram mais de 22, eu não anotei mais. Foram mais de 22 tópicos, Deus está falando ainda, eu vou anotando. Eu creio que vão ser 4 domingos, mas acho que não vai dar. Então assim, quero fazer um compromisso com você, e eu gostaria que você fizesse um compromisso comigo e com Jesus. Venha nos próximos domingos, para você entender esse infinito amor do Pai sobre a tua vida. Hoje comemoramos aqui, né, o Dia dos Pais. Dia dos Pais também para mim é todo dia. Mas nós temos que comemorar realmente esse amor infinito de um Pai, que entregou tudo o que Ele tinha de melhor, nos ofereceu tudo o que Ele tinha de melhor, porque Ele nos ama. E o Senhor falou com muita graça ao meu coração, e com muitos detalhes eu fui escrevendo dos princípios do amor de Deus por cada um de nós. Eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. Nunca duvide do amor que Deus tem pela tua vida. Porque quando eu comecei a escrever em cima de um versículo apenas em cima de um versículo que você conhece, que para mim João 3,16 é o versículo chave da Bíblia. Quando eu comecei a pregar, um dia o meu pastor disse para mim assim: quando você não tiver o que pregar, filho, prega João 3,16, porque é um texto rico. E eu já preguei muitas vezes esse texto. Para mim é o cerne da Bíblia, para mim é o texto central, o objetivo principal do que a Bíblia diz para cada um de nós, de uma declaração de amor. Você sabia que esse texto aqui é uma declaração de amor para mim e para você? É uma carta de amor, querido. Apenas um versículo, algumas linhas descritas, mas eu vejo aqui uma carta de amor de Deus para cada um de nós. O cuidado de Deus para cada um de nós. Então quero te pedir, em nome de Jesus, venha aos próximos domingos, ou de manhã ou à noite, para você ouvir o quanto Deus te ama. E não apenas ouvir o quanto Deus te ama, mas começarmos a viver esse amor de Deus em nossas vidas. Porque, amados, nós ouvimos muito sobre amor, nós falamos muito sobre amor, nós ministramos muito sobre amor, ainda mais agora num mundo que carece do amor de Deus, em pessoas que precisam do amor de Deus. Mas o Senhor tem falado comigo de que não basta apenas falar do amor, dizer do amor, entender sobre amor, estudar sobre amor, mas não viver sobre o amor de Deus. O que Jesus nos convida nesses últimos dias que antecedem a sua volta é para nós começarmos a viver esse amor aqui na terra, vivermos esse amor lá onde nós trabalhamos, viver esse amor na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, viver esse amor com os nossos filhos, viver esse amor com as pessoas que estão à nossa volta. Você entende? Não basta apenas falarmos do amor, mas vivermos este amor, para que quando as pessoas olharem para nós, possam ver este amor de Jesus estampado em cada um de nós. E a pessoa olhar para mim e para você e falar assim: puxa vida, há algo diferente dentro de você, há algo diferente no seu rosto, no seu semblante. E quando você apenas ministrar um toque na vida da pessoa, um abraço na vida da pessoa, ou uma simples frase para aquela pessoa, ela possa sentir que daquela frase, daquele gesto, daquela atitude, existe o amor de Deus emanando da sua vida para a vida dela. Porque a Bíblia diz que do nosso interior, aquele que crê, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. É essa água viva, é essa água de amor que nós precisamos viver para que possamos passar para as pessoas. Não basta apenas estudarmos o que é amor, tradução do que é amor,
explicação do que é amor, nós temos que começar a agir em amor. Primeiro para com Deus. Segundo para com o teu próximo. Para com a tua casa, para com a tua família. E terceiro para com as pessoas que estão à sua volta. Para as pessoas que vivem ao seu redor, estão juntos com você. Não basta apenas, queridos, ler um texto e decorarmos esse texto que Jesus nos ama, Jesus nos escolheu, Jesus tem ciúme de nós, como a Bíblia diz, que esse Espírito que habita em nós, em João, ele diz que ele tem ciúme de nós. Eu vou falar sobre isso também, é um dos tópicos que eu vou falar, sobre o ciúme do Espírito Santo por nós. Mas se nós não começarmos a viver uma ação assim, a buscarmos este amor em Deus, através da nossa oração, através do nosso secreto. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa. O secreto não é um lugar. O secreto é uma pessoa. A graça não é uma essência. A graça é uma pessoa. O secreto não é apenas um lugar onde você escolhe para tirar um tempo, para meditar na palavra, para orar ao Senhor. O secreto é você realmente penetrar no coração de Jesus e começar a conhecer os seus segredos. O que Ele pensa de cada um de nós, o que nós pensamos dele. Você sabia que Jesus se interessa por aquilo que você pensa dele? Você sabia que Jesus se interessa por aquilo que você tem feito? Você sabia que Jesus se interessa pelo seu dia de trabalho? Você sabia que Jesus se interessa pelo seu casamento, pela educação dos teus filhos? Jesus se interessa por tudo que você faz. Jesus se interessa por tudo que você fala, por tudo que você olha, por tudo que você ouve, por todos os seus gestos e atitudes. Ele se interessa. Ora, os nossos gestos alegram o Senhor, ora os nossos gestos entristecem o Senhor. Ora, as nossas palavras alegram o Senhor, ora as nossas palavras entristecem o Senhor. Ora, os nossos pensamentos trazem uma alegria tremenda diante de Deus, e ora os nossos pensamentos entristecem o coração de Deus, mas isso não quer dizer que Ele se afasta de nós, pelo contrário, João disse assim, olha, contudo não pecais, mas se vocês pecarem, há um advogado junto ao Pai, que perdoa os teus pecados. Eu estava meditando sobre a crucificação de Jesus essa semana, e ali, quando Jesus é crucificado, no Monte Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, existiam 3 cruzes. Sim ou não? 3. Jesus estava na cruz do meio. Havia uma à sua esquerda e havia uma à sua direita. E meditando nesse texto, eu comecei a perguntar para Jesus: por que a sua cruz estava... É curiosidade, né? Por que a sua cruz estava no centro? Por que a sua cruz não estava à direita, a sua cruz não estava à esquerda? Foi algo aleatório? Foi algo escolhido? E o Senhor começou a falar no meu coração: filho, a minha cruz estava no centro, porque eu sou o centro de toda a terra. Eu sou o centro de todas as coisas. Eu não sou somente o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas eu sou o centro de tudo que existe nessa terra. Eu sou o centro de tudo que existe, tudo que foi criado por mim, e sem mim nada do que foi criado teria sido criado se eu não estivesse nisso. Então não foi algo aleatório, não foi algo jogado, algo lançado. A minha cruz estava no meio porque eu sou o centro de todas as coisas e tudo precisa passar por mim. E Ele começou a falar no meu coração que representava a cruz à esquerda e a cruz à direita. Queridos, a cruz à esquerda havia um ladrão. A cruz à direita havia um outro ladrão. 2 ladrões, esses 2 representam a natureza da igreja. A nossa natureza carnal, pecaminosa, uma natureza roubadora, uma natureza que muitas vezes rouba a paz, rouba a alegria, rouba o amor. E o Senhor disse ao meu coração: por eu ser o centro de todas as coisas, você tem 2 opções: ter a escolha da esquerda e ter a escolha da direita. O ladrão da esquerda, ele me rejeitou. O ladrão da esquerda, ele zombou de mim. O ladrão da esquerda, ele não teve um encontro comigo. Ele não quis nada comigo. Sendo que naquele momento,
Eu estava dando oportunidade para ambos, mas o da esquerda me rejeitou. E é isso muitas vezes que você faz, o Senhor falando comigo, com algumas escolhas que você tem. Você me rejeita, você me entristece, você simplesmente deixa de cumprir minha vontade para fazer a sua vontade, ou para fazer a vontade de outras pessoas. Isso eu entendo como rejeição. Você muitas vezes zomba do meu nome, dependendo do lugar em que você está, dependendo da roda de amigos em que você frequenta, de que as pessoas falam, escarnecem, e você muitas vezes está ali naquele meio. Muitas vezes você me rejeita, e a sua escolha não é aquilo que eu queria que você escolhesse. E queridos, e o ladrão da esquerda, ele foi para o inferno. Ele não foi para um purgatório, onde ele vai passar por um processo, de seleção, e depois ele vai para o inferno, para o céu. Não, ele já foi para o inferno. Mas existe também, ele diz para mim, a cruz da direita. Porque tudo passa por mim, tudo é através de mim. Eu dei uma oportunidade para um, ele rejeitou, e o outro também. No começo ele começa a zombar, mas depois ele entende quem eu era. Ele entende quem eu representava. E ele começa a falar comigo. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia, nas últimas horas da sua morte e da minha morte, Jesus falava, ele teve uma boa escolha. E queridos, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, que o Senhor se lembre de mim, quando entrares no teu reino. Não foi isso que ele disse? Sim ou não? E Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ali Jesus oferece para ele a salvação. E ele aceita a salvação. Jesus ama ambos. Jesus ama ambos. Mas a decisão de um, houve um resultado e uma sentença. E a decisão do outro também houve o resultado, mas não uma sentença. Houve um destino eterno para a vida dele no Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que você precisa fazer algo para ser salvo. Eu tenho que fazer obras, eu preciso fazer alguma coisa. Não, não precisa. A salvação é de graça. Ela já foi dada para a sua vida. A Bíblia diz que a salvação, ela não vem por obras, mas a salvação vem pela fé. Mas a salvação também não vem por homens, para que ninguém se glorie, diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação e a graça, ela vem de Deus. E ele olha para aquele moço da direita e fala assim, não, ainda hoje. Ele não fala assim, olha, eu vou pensar no teu caso. Olha, você precisa ser batizado. Olha, você precisa fazer fundamentos da vida cristã. Você precisa fazer odres. Você precisa ser dizimista. Olha, você precisa ser ofertante. Olha, você precisa ir para a igreja, levar a Bíblia. Não, ele fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o encontro que você está tendo comigo, ele já te deu a salvação. E sabe onde eu estava, queridos, quando o Senhor começou a falar comigo? Em cima de uma esteira caminhando. E durante 1 hora que eu fiquei ali, o Espírito Santo começou a dizer e falar comigo. Irmão, eu chorava sozinho em cima da esteira. Eu não sei se pensava se eu estava com dor, se eu estava desanimado. Mas não me interessa o que pensam, o que falem. O que interessa é que o Senhor ministrou o meu coração, de que eu tenho uma escolha por este amor. Porque Ele nos escolheu primeiro. Essa é uma escolha, é um tópico que eu vou falar também. De que não fomos nós que escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. O amor dele é muito mais rápido do que o nosso amor. A atitude de Jesus é muito mais rápida do que a nossa atitude. E nessa noite eu quero convidar você a começar a viver este amor. Você tem 2 escolhas. Tudo passa por Ele, tudo é através dEle, tudo é nele, querido. Então escolha a boa parte hoje, porque essa boa parte não vai ser tirada de você. Se você veio para cá hoje, por isso que eu deixei para o final a ceia. Se você veio para cá hoje, você não veio apenas para estar aqui ou para cumprir um protocolo. Você veio realmente receber essa essência deste amor. E que esses próximos domingos nós possamos ministrar essa essência deste infinito amor de Deus pela tua vida. Você pode dizer amém? E
quando eu estava meditando nesse texto, vai lá comigo. João capítulo 3. Perdão. Versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse amor que é vivo sobre as nossas vidas. Me ajuda, Pai, durante essas próximas semanas, falar aquilo que o Senhor deseja ministrar à tua igreja, em nome de Jesus. Um texto que você conhece, sim ou não? Mas um texto muitas vezes pouco praticado. Um texto muitas vezes pouco compreendido. Não por falta de interpretação, porque um texto como esse não é nem questão de falta de interpretação. Porque, como eu disse, somente o versículo 16 é uma carta de amor para nós. Se você for ler o texto desde o início até o versículo 21, você vai ver que Jesus está ensinando um homem chamado Nicodemos, que eu falo que esse homem é um discípulo secreto. Porque no versículo 1 e 2, a Bíblia diz que ele era um grande fariseu, um conhecedor da lei, um homem que conhecia as leis de Moisés, praticava as leis de Moisés. Mas no versículo 2 diz que era um discípulo que visitava Jesus de noite. Porque durante o dia, ele não podia fazer o que ele fazia, ele não podia falar com Jesus. A tradição não permitia ele estar perto de Jesus. Aquilo que ele vivia como um fariseu, conhecedor e mestre da palavra, também não permitia. Então de noite ele ia ter com Jesus, e ali numa das suas conversas, eu chamo isso de discipulado, porque isso para mim é um verdadeiro de um discipulado. Aqui você aprende a discipular uma pessoa. Por isso que eu falo que é uma carta de amor. Ele pergunta para Jesus: mestre, não tem como fazer o que o Senhor faz, realizar o que o Senhor realiza, fazer milagres que o Senhor faz, ensinar o que o Senhor ensina, se isso não vem de Deus. Ele dá uma levantada de bola em Jesus, né? Ele dá uma... Se fosse na linguagem de hoje, fala assim: Jesus, tu é top demais, cara. É topzera demais. O que você faz é fenomenal. O que você faz é fora da casa. Só que Jesus, irmão, não está nem aí porque ele fala. No versículo 4 ele fala assim: em verdade eu te digo, é necessário você nascer de novo. Perdão, versículo 3. É necessário você nascer de novo. Tipo assim, murchou a bola do cara. Porque o que era mais importante para Jesus era fazer não com que aquele homem conhecesse toda a lei de Moisés, não com que aquele homem soubesse de todas as doutrinas, mas que ele começasse a viver o verdadeiro amor de Deus na vida dele. Que ele não conhecesse apenas o amor de Deus no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, mas ele começasse a viver a pessoa de Jesus como o amor de Deus para a vida dele. Então ele fala assim: olha, é necessário nascer de novo. Aí ele começa a entrar na história com Jesus. Às vezes as pessoas acham que Nicodemos era um cara ignorante, um cara burro, um cara idiota, que traz uma declaração daquela assim: mas Senhor, como? Um homem já sendo velho pode entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Não, querido. Nicodemos é um cara inteligentíssimo, conhecedor da lei e da palavra. Como Jesus cria uma ilustração, Nicodemos ele entra nessa ilustração. Amém? Ele entra nessa história. Ele fala: não tem como um homem sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Aí Jesus ilustra de novo para ele, falando: agora ele vai entender. Porque o que mais Jesus tem, queridos, com o filho dele, é paciência. É só você depois ler o capítulo 4 de João. Você vai ver que ele vai falar do amor dele para uma mulher samaritana. Mestiço. Samaritana é mistura
de judeu com gentil. Era raça execrada pelos judeus. Era uma raça, judeu até hoje considera, é uma raça suja para eles. E Jesus, ele senta à beira de um poço, investe tempo na vida daquela mulher, fala do amor de Deus para aquela vida daquela mulher. Aí ele entra com uma ilustração de água e descer no poço e pegar água. E ela fala, mas não tem como, o poço é fundo, como é que eu vou chegar lá? Mas o poço é de Abraão, o poço é de Jacó. Ele fala, meu Deus. Então, o que mais Jesus tem, querido, com um filho, com uma filha, é paciência. Ele tem paciência conosco, porque Ele quer que nós comecemos a viver esse amor, comecemos a praticar esse amor. Quem está entendendo? Você está entendendo meu raciocínio? Porque às vezes o Senhor começa a falar muito aqui e às vezes eu falo rápido demais. Está entendendo? E aí, voltando para Nicodemos, ele vai no versículo 5, vai lá comigo. Porque no versículo 3 ele fala assim, olha, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas olha o verso 5. Jesus respondeu, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Opa, mudou. Espera aí, no versículo 3, está dizendo que se eu não nascer de novo, eu não vejo o reino. No versículo 5 está dizendo que se eu não nascer da água e do Espírito, eu não entro no reino de Deus. Mudou, não mudou? Mudou. Mas, teologicamente, e usando a hermenêutica nesses dois versículos, você vai ver que é a mesma coisa. O ver, o sentido da palavra ver, é você contemplar o reino. Mas quando você contempla, você já faz parte dele. O nascer de novo tem o mesmo sentido de nascer da água e do Espírito. Só que Jesus ilustra de uma maneira um pouco mais simples para que ele pudesse entender. Porque ele não entendeu o que era nascer de novo. Ele fala, mas como é que um velho vai entrar? Não, não é isso que eu estou dizendo, Jesus está falando. Então, Nicodemos, para você entender, você precisa nascer da água e do Espírito. Tem várias interpretações, queridos, mas eu gosto muito dessa interpretação, que os dois textos se completam, são iguais. Você precisa nascer de novo. Ele está falando assim, olha, você precisa de um novo nascimento. Mas esse nascimento, Nicodemos, é nascimento de um novo espírito. Não é nascer da carne nem do sangue, mas é nascer do Espírito de Deus. Porque ele fala, olha, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, e é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele está dizendo para Nicodemos, olha, vocês vivem muito uma prática falsa, vocês vivem muitas coisas que não valem como testemunho para Deus. Vocês conhecem muito a letra, mas vocês não vivem o amor de Deus. E é isso muitas vezes, queridos, que a igreja nos ensina, que a doutrina do homem nos ensina, que uma placa de igreja nos ensina. Ensina que não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer isso, mas não ensina o verdadeiro amor de Deus. Porque você conversa muitas vezes com as pessoas, e as pessoas dizem, não pode por quê, irmão? É muito mais difícil você explicar o porquê não pode. Sendo que o próprio Paulo diz, tudo me é permitido. Mas ele completa dizendo, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então é muito fácil eu implantar uma doutrina de homem neste lugar e dizer, não pode isso, não pode aquilo outro. E você viver debaixo de uma doutrina, mas não viver debaixo do amor de Jesus. O amor, ele é abafado, o amor, ele é escondido. O amor de Jesus muitas vezes é retirado da igreja. E nós precisamos, amados, trazer esse amor de Deus para dentro da igreja. Sabe por quê? Jesus diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ah, mas que lindo, pastor, Jesus está ali. Ah, é uma frase tão gostosa de se ouvir. Jesus está para fora da igreja, irmão. Não é nada gostoso de se ler, não é nada romântico de se ver. Se ele está batendo na porta da igreja, é porque a igreja o colocou para fora.
E Ele está dizendo para aquela igreja: olha, eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz. Sabe o que eu entendo naquele texto? Mesmo batendo, as pessoas não estavam ouvindo a voz de Jesus. E quantas vezes, amado, Jesus está na porta do nosso coração, batendo a essa porta, querendo entrar, trazer uma ceia, não simplesmente uma ceia natural, mas uma ceia espiritual, comigo e com você, no secreto e no particular, para vivermos o amor de Deus. Mas você não abre essa porta para que Ele possa entrar. Ah, mas já estou tantos anos na igreja, a minha carteirinha de membro é a 00. Que adianta ter carteirinha de membro e não ter carteirinha no céu, irmão? Que adianta ter carteirinha de membro, mas não ter o nome escrito no livro da vida? Eu li uma frase essa semana, achei interessante: calçada da fama é para os fracos, os fortes estão com o nome escrito no livro da vida. Eu falei, Jesus do céu, é comigo mesmo. Calçada da fama é para fraco, irmão. Eu achei lindo aquilo. Os fortes estão com o nome no livro da vida. Então você lê aquele texto de Apocalipse e fala assim: nossa, que romântico. Não tem nada romântico, tem algo tenebroso. De que a igreja colocou Jesus para fora. Colocou Jesus para fora. Mas essa noite, querido, em nome de Jesus, debaixo desse amor que nós estamos aqui hoje, que esse amor não fique só aqui, mas ele possa ser carregado para onde quer que você vá. E você comece a viver este amor. Abra a porta do teu coração hoje, filho, e deixa o Espírito Santo entrar. Mas não simplesmente quando se canta uma canção, ou quando se vem para uma reunião para cultuar Deus, mas todos os dias da sua vida. Deixa essa porta escancarada para o Espírito Santo entrar e fala: Senhor, Tu tens permissão de mexer nessa casa, Tu tens permissão de falar o que está errado, Tu tens permissão de dizer o que eu tenho que mudar, Tu tens permissão. Porque se você falar para Jesus hoje onde você precisa mudar, vou te dizer uma coisa: pelo amor que Ele tem por você, Ele vai falar o que nós precisamos mudar. Amém, queridos? Agora eu começo a pregar. Quando você pega o texto de João 3,16 e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João não conseguiu explicar a dimensão desse amor. Meditando nesse de tal maneira, o Senhor falou assim: vamos resumir esse negócio aí? Meu amor por você é infinito. O que é algo infinito? É algo que não tem fim. É algo que teve um início, sim ou não? Teve um início, mas esse amor nunca terá fim. Esse amor sempre será eterno. Por isso que eu disse no começo da ministração: nunca duvide do amor de Jesus por você. Não importa quem você tenha sido no passado, Jesus não quer saber disso. Ele não se importa com o que você foi no passado. Tanto é que tem um texto em Isaías que ele diz que quando há o arrependimento, ele pega o pecado e lança do mar do esquecimento e nunca mais se lembra. Para de mergulhar nesse mar do esquecimento. Se é mar mesmo, não sei se é mar que vai ter, mas Isaías usa essa ilustração. Sei lá se vai ter algum mar, deve ter algum mar do esquecimento, né? Não sei, mas ele usa essa ilustração. Para de mergulhar nesse esquecimento e trazer um pecado que Jesus já te perdoou, querido. Mas pastor, eu fiz tantas coisas agora, pouco tempo, que tem entristecido o coração de Deus. Pois é, essa noite é a noite de arrependimento. Essa noite Ele te trouxe aqui para dizer: olha, o meu amor por você é infinito. João diz: olha, não peque, mas se você pecar, há um advogado junto ao Pai, que perdoa todos os teus pecados. Por quê, irmão? Porque Ele te ama. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Ele te ama, hein? Então esse amor dele é infinito. Aí a Bíblia diz que o amor dele foi de tal maneira que ele deu. A palavra deu aqui, no grego é didomai. Essa palavra deu aqui significa a pessoa dar por livre e espontânea vontade para alguém, esperando que aquele presente que ele deu para alguém de livre e espontânea vontade, você obtenha vantagem sobre aquele presente. É isso que significa a palavra deu. Ele deu e não espera nada em troca. Ele deu esperando que você aproveite ao máximo esse presente que Ele te deu, chamado Jesus, o Cristo de Deus. É um presente que Ele nos deu.
Ele te deu, irmão, sem esperar nada em troca. Entenda isso em nome de Jesus. Ele não te pede nada em troca. Ele deu Jesus de livre e espontânea vontade para que você usufrua desse Deus, para que você usufrua desse Jesus. Volta comigo em João capítulo 1, por favor. Quem está aqui ainda, diga amém. Evangelho de João capítulo 1, volta 2 páginas. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Tem uma tradução que diz: no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia desde o princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe a luz a todos. Se você ler esse texto, você precisa ler juntamente o texto de Gênesis capítulo 1. Porque quando ele fala desse princípio, esse princípio é Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra tornou-se um caos e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 diz: então disse Deus: haja luz, e houve luz. Você precisa pegar esses dois textos e entrar em paralelo com eles. Esse João aqui, que depois no versículo no versículo 7, perdão, no versículo 6, esse João fala de um João. Mas o evangelista João está dizendo não dele, está dizendo de João Batista. O João Batista, o precursor de Cristo. Um homem chamado João, que veio realmente trazer o evangelho do arrependimento, para que o amor de Deus possa ser implantado em cada um de nós. E quando você vai para a palavra e diz: no princípio ele era o verbo, a palavra princípio, tanto lá em Gênesis como aqui, a tradução original é origem. Lá na origem, ele era o verbo. O verbo aqui é logos. O que é logos? É uma palavra dita, é um pensamento, é uma ideia, é algo que está na ideia para ser criado. Amém? Isso é logos. E aí a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, ele era a palavra. No princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o versículo 2 que ele estava lá na origem com Deus. Mas olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que ele está dizendo aqui? Lá de Gênesis 1. Lá no princípio, lá na origem, antes da criação, Jesus já era, já existia, já estava lá, e ele já era lá. É isso que João está dizendo. Lá no princípio não é a criação, é a origem de todas as coisas. Ele está dizendo: a origem era apenas algo que estava na mente para ser criado, na mente de Deus. E aí Deus vem com a palavra e libera. E quando a terra tornou-se um caos pela queda de Satanás, no versículo 3, você vê a palavra de Deus assim: e disse Deus. Esse verbo dizer é o logos. Esse verbo dizer é a palavra. Esse verbo dizer é Jesus. E disse Jesus: haja luz. Ah, pastor, então ali a luz veio. Não, não é o sol. A luz que é gerada ali não é o sol. O sol foi criado com a lua e as estrelas no 4º dia. Essa luz é Jesus.
Porque a Bíblia diz que Ele é a luz dos homens. A Bíblia diz no versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Essas trevas é lá em Gênesis, irmão. Houve caos, houve trevas, mas Jesus veio e trouxe a luz, porque tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, tudo que Deus realizou, é necessário ser criado pela luz, a luz, e através da luz, e a treva não fica onde existe luz. Haja luz e as trevas, ó. Sabe quando as trevas voltaram? Na crucificação de Jesus. Que a Bíblia diz que a terra foi tomada pelas trevas e houve escuridão durante 3 horas. Sabe o que é aquilo? As mesmas trevas de Gênesis, o mesmo caos de Gênesis estava sobre a cruz. E quando Jesus... Quando Jesus diz: a ti eu entrego o meu espírito, eu fico imaginando Satanás lá em Gênesis. Ele veio com a luz e expulsou as trevas, mas agora ele não vai expulsar as trevas. Mal sabia ele o que estava reservado nos próximos minutos. Eu fico imaginando Satanás ali, lá em Gênesis, as trevas foram expulsas, mas agora não, nós estamos aqui e nós vencemos. Mas a Bíblia diz que quando Ele entrega o teu espírito e diz: tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, não devemos mais nada, minha igreja não deve mais nada, porque eu amo a minha igreja e ela vai viver pelo meu amor. A palavra diz que Ele desce no inferno e toma a chave da morte e do inferno, e a palavra diz que mais uma vez as trevas não prevaleceram contra a luz. Espírito Santo, tu és a nossa luz. Ah, Jesus querido, não há trevas na tua vida que possa prevalecer contra o amor de Jesus. Não há problema na tua vida, não há doença, não há enfermidade, não há desemprego, não há dor, não há sofrimento que não prevaleça pelo amor da luz de Jesus. Saia daqui nessa noite com essa certeza. Saia daqui nessa noite com essa graça de que esse amor representa a luz, e a luz não prevalece, as trevas não prevalecem contra a luz. Espírito Santo, e a palavra diz aqui em João: e a vida estava sobre ele. A palavra vida é Zoé. Sabe o que é Zoé, irmão? Zoé é o estado de alguém que está pleno. A Bíblia diz que a vida estava sobre ele. Jesus é pleno em todas as áreas. Jesus é completo em toda a vitalidade. Zoé, querido, representa ser cheio da vitalidade, ser cheio de uma plenitude. E essa plenitude só pode dar o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo nesse texto? Agora eu vou entrar um pouco na teologia. Esse texto fala de uma palavra que você pode nunca ter ouvido, chamada hipostasia. Não é apostasia. Hipostático. Sabe o que significa, irmão? Hipostático. Para você entender o resumo dela, a palavra hipostático significa que o Logos, o Verbo, aquilo que era apenas algo de criar, algo que estava na mente, o Verbo, a palavra, o Logos se uniu com a natureza humana, e essa unidade com a natureza humana manifestou esse amor, e através desse amor, nascido pelo ventre de uma mulher, manifestado na terra pela vida de um homem que era apenas um Logos, ele se une à natureza humana, e a natureza humana, ela te trouxe vida plena, ela te trouxe Zoé. Você vive uma vida plena pelo Espírito Santo.
união. É por isso que tem que existir no meio da igreja unidade, porque há neles a unidade. Por isso que a Bíblia diz, o Salmo 133, a tradução nossa está errada, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Não, a tradução hebraica é, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unidade. Porque na unidade Ele ordena a bênção, na unidade Ele ordena a vida, o Zoé de Deus. Saia daqui hoje na certeza deste amor. E esse amor não é um amor qualquer. Olha, esse amor é um amor infinito, é um amor eterno. Não importa o que você faça, não importa o que você pense, não importa o que você... Ele te ama. Esse amor nunca vai mudar porque você pecou. Ou você, como um pai e mãe, você ama mais um filho do que outro. Ah, aquele ele é mais... Ah, pastor, que ele é mais terrível, então eu amo menos ele. Não, irmão, você ama igual. Sim ou não? Só que tem um que são mais comportados, os outros não são. Mas o amor é igual. Você não vai amar seu filho porque ele tira nota 10 na escola e o outro tira nota abaixo da média. Você ama igual. Só que um tirou menos, outro tirou mais. Mas você vai incentivar aquele que tira menos a melhorar um pouco mais na escola, sim ou não? Você nunca vai dizer, olha, não te amo porque você tirou nota baixa. Então você não precisa fazer nada para Jesus falar que te ama. Ele já te ama de graça, irmão. Porque Ele era o Logos e Ele se fez natureza humana, algo hipostático para te trazer vida. Só Ele para fazer isso, ninguém mais fez. Ninguém nunca mais fará. Você está entendendo? Abre comigo em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, eu encerro aqui. E esse texto é o texto base do próximo domingo, para que eu possa começar a ministrar os 6 tópicos para frente. Essa foi só a introdução. Os próximos 6 tópicos virão domingo que vem. Então, por favor, eu te peço, venha domingo que vem. 1ª de carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por gentileza. E nós encerramos. Vou mostrar para você esse amor. Esse amor tem um propósito. Sabe qual é o propósito desse amor, irmão? Sim ou não? Sabe não? Esse amor tem um propósito de nos dar vida eterna. Não é te dar casa própria, não é te dar carro zero, não é te deixar a sua conta bancária recheada. Não, esse amor tem um único propósito: te dar vida eterna. 1 de Pedro, abriu? Capítulo 1, verso 18. Por favor. Achou? Pois vocês sabem, eu vou ler na NVT, tá? Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Versículo 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Jesus, irmão, esse amor foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de você. Que privilégio nosso! Que privilégio que você tem, querido! Esse amor foi revelado por causa de mim e de você. Esse Jesus foi revelado por causa de mim e de você. Porque Ele acredita em mim e em você. Eu sempre digo isso. Jesus, Ele não tem amor para dar, Ele é amor. Jesus não tem perdão para dar, Ele é perdão. Jesus não tem sabedoria para dar, Ele é a sabedoria. Antes da fundação do mundo. E aqui Pedro está dizendo, Pedrão, velho de guerra, aquele Pedro que cortou a orelha do sumo sacerdote, sabe aquele Pedro que negou Jesus? É o mesmo Pedro. Mas um Pedro maduro, um Pedro cheio do Espírito, um Pedro cheio da plenitude, do Zoé, da vida de Deus. Ele fala, olha, esse preço não foi pago por prata e ouro que perde valor. Esse preço foi pago por um sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse preço foi dado para você, sem mancha, sem mácula. E ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Mas nesses últimos tempos, Ele está sendo revelado por mim e por você, meu irmão. Fica de pé.